Muito positivas foi o reajuste da merenda e também o reajuste da Bolsa Permanência, né, que a gente conseguiu aprovar na Comissão de Educação, na CMO, derrubar o veto e fazer com que isso se tornasse uma política pública, que o Lula agora malandramente diz que foi o governo dele que fez, mas foi na legislatura passada, tudo bem. O que importa é que o dinheiro seja pago. Ele está executando, coisa que o Bolsonaro não estava fazendo. O que importa é que o dinheiro seja pago. Uma leve desonestidadezinha na frase, mas tudo bem. E a aí, gente tolera. Não, o quê? Na minha? Não, quem tá executando é o Lula, não foi o Bolsonaro. Ele cagou pra nós. Não, mas quem disse que foi o Bolsonaro? O Bolsonaro vetou, eu que trabalhei pra derrubar o veto. Mas tá errado o Lula falar que foi ele que fez, porque ele mas tá não foi ele que fez. Foi o Congresso. É isso. E ele tá executando, assim como ele tá executando a lei de combate à pobreza menstrual. Tudo bem, mas ele tá dizendo que ele é o autor. É mentira. Pau que bate em Chico não bate em Francisco, mas vamos lá. Se tem alguém que bote o pau no Chico e no Francisco, sou eu. Não, senhor, não, Se senhor. tem alguém aqui que tem, assim, o pau bilateral contra Chico e Francisco, sou eu. Desculpa, Tabata. Se tem alguém que critica tanto o Lula com veemência, os dois, mas como o Bolsonaro com veemência... É bem mais suave com um lado do que... Não, me desculpa, tá? Pelo amor de Deus. O reajuste, acho importante. Agora que tá para ser aprovado no Senado o marco legal dos games, que não é só videogame, é a segunda indústria que mais cresceu no Brasil, principalmente durante a pandemia, é geração de emprego, é geração de renda, e principalmente para as pessoas mais pobres, que têm trabalhado com isso na ponta, na distribuição e na venda. Infelizmente, a gente herdou, né, antes, videogame era considerado jogo de azar. E aí a gente herdou essa tributação de desincentivo. E isso fez com que as pessoas tivessem um incentivo de contrabandear, de sonegar e etc. E com o marco legal dos games, a gente não só incentiva o desenvolvimento de softwares, né, inclui isso na lei da informática, como também beneficia a economia numa das indústrias que mais crescem, e é uma indústria que não é mais do futuro, é do presente. Eu fiz colégio técnico no colégio da Unicamp, de Limeira, em processamento de dados, e vários dos meus colegas agora trabalhando e tendo muito sucesso na área, porque falta acho que 300 ou 400 mil profissionais no Brasil nessa área. E uma coisa que eu fiquei triste, porque foi um projeto que eu aprovei que o Lula vetou, foi da educação digital, né? Tanto de conscientização digital, né, de utilizar as redes de maneira geral, de identificar notícia falsa, não identificar notícia falsa, etc. Foi relatada pelo professor Israel, era um grande quadro, né? Um sujeito de esquerda que eu dialogava muito bem. O que ele é? Professor do quê? Ele era deputado na legislatura passada. Ele foi o relator da matéria. E programação e robótica, né, que o Lula vetou. Porque o Congresso é proibido de criar novas disciplinas. Então, mas aí eu discordo. Por quê? Porque Você discorda da nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Não. A direito é minha área, vamos lá. Vamos embora, a educação é minha área. LDB, vamos lá. Lei posterior revoga a lei anterior. Essa é a nossa regra constitucional. A LDB foi instituída antes da aprovação dessa legislação. Logo, a legislação atual prevalece sobre a legislação anterior. Isso é doutrina pacífica. Porque papo chato, hein? Não, assim, metade das vezes ele fala o direito é interpretativo. Na outra metade ele fala que é ciência exata. Não diz que é ciência exata. Assim, lei posterior revogar a lei anterior é exato. Existe um consenso na educação, de quem de fato trabalha com educação. O Congresso não pode criar uma nova disciplina. E muitas vezes eu queria que a gente pudesse. Meu sonho era que tivesse educação cívica, educação empreendedora, educação política na escola. Por que eu nunca apresentei um projeto? Porque como alguém que é da educação, eu sei que não é o Congresso que tem essa competência. Quem tem? Conselho Nacional de Educação. Vamos fazer o debate para ter ensino de robótica, educação cívica, no âmbito correto. Sabe por quê? Porque o próximo passo é nossos coleguinhas da bancada da bala colocar que vai ter aula de tirar o alvo. Eu tenho um pavor das disciplinas que o nosso Congresso pode aprovar. Escuta. Então vamos deixar o entendimento como ele tá. Mas legalmente, lei posterior revoga a lei anterior. Gente, na verdade, em 2007 começaram-se de fato alguns conflitos lá no estado da Bahia entre o movimento e também a Suzano, e aí em 2011 chegou a uma tentativa de estabelecimento de uma mesa de negociação, e aí em 2015 foram encaminhados os primeiros acordos, e havia de fato uma mesa estabelecida entre INCRA, Suzano e o Movimento Sem Terra. Acontece que quando chegou o governo Bolsonaro, os acordos com os quais
os acordos os quais a Suzano havia feito nessa mesa de negociação, ela passou a descumprir. E, portanto, houve esse movimento por parte do MST nesse ano, como uma forma de pressão para que a Suzano faça a sua parte nesse acordo que havia sido estabelecido. Não à toa, depois da desocupação, voltou à mesa de negociação. Requerimento número 3, 2023, do senhor Kim Kataguiri, 302, desculpa, do senhor Kim Kataguiri, que requer que seja convidado o vice-presidente da Suzano, senhor Luiz Bueno, para esclarecer fatos relativos às invasões feitas no MST a propriedades da empresa. Para encaminhar, deputado Kim Kataguiri, por 3 minutos. Presidente, muito rapidamente, eu escutei 2 coisas aqui. Uma coisa foi de que houve invasões contra a Suzano como forma de pressão. Gente, numa mesa de negociação, você não comete um crime como forma de pressão. Numa mesa de negociação, você pressiona endurecendo, né, em determinada cláusula, né, endurecendo em determinado ponto da negociação, mas você não comete um crime para legitimar a sua negociação. Absurdo. Pelo amor de Deus, só o que me faltava. Não, agora eu vou invadir determinado prédio, determinada fazenda como uma forma de pressão para negociarem comigo. Isso não existe. E outra coisa que foi colocada aqui por outro deputado é: eu não vou votar esse requerimento porque este requerimento é uma perseguição contra a Suzano. Não, pera aí, gente, eu tô apresentando esse requerimento para escutar como vítima, como gente que foi invadida. Como é que eu tô perseguindo uma pessoa que foi vítima, que vem aqui? A todos os meus questionamentos vão ser no sentido de o que foi prejudicado, o que foi invadido, qual produção que foi prejudicada. Não, o sujeito não tá vindo aqui como investigado, não. Ele tá vindo aqui para prestar esclarecimento sobre as fazendas que foram invadidas. Então, assim, é um descolamento da realidade por parte do discurso do governo gigantesco. Primeiro, você falar que cometeu um crime legitima uma mesa de negociação. E segundo, você chamar uma vítima significa que você tá perseguindo aquela vítima para escutar o depoimento da vítima. Isso é o básico de qualquer investigação. Por isso, a orientação é sim, presidente. Em votação, requerimento 302, 2023, os deputados que aprovem permaneçam como se acham. Aprovado. Toda essa irritação é porque quando nós adentramos o acampamento, a invasão, o local onde houve desrespeito ao direito de propriedade, onde não se produzia nada, estava coalhado de propaganda eleitoral da deputada que aqui me atacou. E portanto, restou claro que não só o Zé Rainha utiliza e explora a pobreza alheia, mas alguns que têm mandato aqui exploram a miséria alheia também. Fazem hipocrisia. Olá, tá interrompendo. Você fala que a gente está interrompendo. Agora o senhor acha mesmo que vai me interromper por 5 ética vezes certinha. e eu não vou responder Vocês são o senhor não invasores me de propriedade. Você se manipula a pobreza dos outros. Isso aqui não é um local de ofensa verbal. Agressões pessoais aqui não serão permitidas. Essa turma que se diz defensora, no fundo, utiliza a pobreza alheia para ter ganhos políticos. Manipula aqueles coitados que estão lá para ter ganho político. Fazem daquela invasão que lá está. Deixa eu falar. Deixa eu falar, deputado. Dá uma choradinha, dá uma choradinha aí. Tá bom? Bom, o fato é o seguinte. No gabinete. Você quer esconder alguém que você nomeia O fato é o seguinte, todo aquele local era usado e é usado para manipulação política da pobreza alheia e fazem com isso uma lavagem cerebral naqueles que lá estão. Portanto, daqui por diante, nós vamos convocar todas essas pessoas e a primeira que nós vamos convocar na segunda leva é a esposa do Zé Rainha, que trabalha no gabinete da deputada que aqui está. Com a palavra, pode ficar resmungando. Deputado Lucas Redecker. Essa ameaça que ele está fazendo é de quem não tem condição de cumprir o acordo que ele mesmo propôs ali na mesa através de Vossa Excelência. Então, só demonstra que não dá para fazer nem política nesse espaço. Além da truculência, das interrupções, da inconsistência do conteúdo, ele mesmo está querendo passar por cima de algo que acabou. Tá bom, deputado. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri. Eu não sei se a deputada Sâmia se refere a mim, eu não estou fazendo ameaça alguma, ao Kim contrário. Kataguiri, eu estou pedindo por a inclusão 10 na minutos, pauta deputado do requerimento pela convocação e pelo medo que eles têm de Rui Costa estar aqui. Senhor presidente, eu quero fazer coro aqui àqueles que constatam o fato de que há sim um terror quando se fala na convocação do ministro Rui Costa a esta CPI. Porque é impressionante, e aqui eu até elogio os parlamentares da base do governo. O esforço que os deputados da base do governo têm empreendido para que o ministro Rui Costa não seja convocado nesta CPI é
impressionante. É impressionante. Eu não via tamanho esforço assim desde a CPMI do dia 8, em que eles se esforçaram muito para que não fosse convocado o ministro Flávio Dino e para que não fosse convocado o ministro G. Dias. Eu não via tamanho esforço assim desde que o presidente Lula atuou para que não caísse o sigilo das imagens do Palácio do Planalto. Ou seja, cheira muito mal esse medo em relação a convocar o ministro Rui Costa nessa CPI. A gente já sabe que a situação política do ministro Rui Costa não é das melhores. Alguns parlamentares do governo têm dito, não, ele tá fortalecido. Cá entre nós, todos nós sabemos que o ministro Rui Costa não tá fortalecido coisa nenhuma e que a fragilidade dele nessa casa especificamente é muito forte. E mais do que isso, foi passada este Congresso Nacional, e eu fui membro da comissão especial que analisou a medida provisória dos ministérios. O presidente Lula, na medida provisória original, passou os serviços de inteligência do Gabinete de Segurança Institucional, que é onde deveria ficar, porque o GSI é um ministério, como o próprio nome diz, institucional, que deve trazer informações de Estado, que deve estar a serviço do Estado, com E maiúsculo e não do governo. O presidente Lula, na medida provisória dos ministérios, passa os serviços de inteligência para a Casa Civil, o mais político dos ministérios. E agora, essas informações relativas ao MST estão sob a tutela do ministro Rui Costa. E mais do que isso, quando eu debati essa medida provisória com o líder do governo, o deputado Zé Guimarães, em plenário, o deputado Zé Guimarães disse, veja, vocês não têm o que se preocupar com os serviços de inteligência na Casa Civil, porque não é da natureza do governo petista perseguir adversários políticos. Pois muito bem, em 2016, e eu vou repetir aqui o que eu disse na comissão especial da medida provisória, a presidente Dilma Rousseff deu uma ordem para que o ministro da Justiça fizesse um dossiê contra mim, um menino de 19 anos de idade. Eis que eu tive acesso, por meio de uma ação na Justiça, um habeas data, a trechos desse, porque eu fiquei muito curioso. O que a Dilma e o Cardoso descobriram sobre mim com 19 anos de idade para tentar me incriminar, para tentar deslegitimar o movimento pelo impeachment. E eu tive acesso a trechos desse dossiê que o Cardoso fez contra mim, contra o Movimento Brasil Livre, deputado Ricardo Salles. E dois dos pontos que o ministro Cardoso ressaltou, veja só onde é que foi a investigação do ministro Cardoso. Primeiro, que eu tinha recentemente sido contratado para ser colunista da Folha de São Paulo. Esse tinha sido um dos destaques do dossiê contra mim. Deveria ser trazer informações para me denegrir. O outro destaque que o ministro Cardoso fez em relação a mim é que durante minha trajetória escolar eu tirei boas notas. Então você veja, se já com os serviços de inteligência no Gabinete de Segurança Institucional, o governo petista já produzia dossiê contra adversário político de 19 anos de idade, vocês imaginam o que eles não estão fazendo na Casa Civil, com o serviço de inteligência na Casa Civil. Além de ter, mais uma vez reforçando, todos os dados hoje da ABIN em relação às lideranças e às invasões que ocorrem no país inteiro. Então eu só reforço aqui da necessidade da prioridade número 1 desta CPI, de que o primeiro ato desta CPI, depois do recesso, seja chamar o ministro Rui Costa a prestar esclarecimentos aqui em relação às informações que a ABIN tem sobre movimentos criminosos que promovem invasões e sobre a omissão do governo em relação a esses movimentos. Porque se a ABIN agora tem um mapeamento desses movimentos e ela tá sob a tutela do ministro da Casa Civil, o que o Ministério da Casa Civil fez em relação a esses movimentos até agora? Qual ação foi tomada em relação a esses movimentos até agora? Qual ação foi tomada contra agentes políticos que têm feito corpo mole para cumprir decisão de reintegração de posse? E pior do que isso, enquanto a gente faz essa CPI, que já teve um efeito positivo porque as invasões já diminuíram só da gente ter uma investigação, o CNJ solta uma resolução dizendo que só pode ter reintegração de posse depois de ter uma audiência com o sujeito que teve a propriedade invadida, com o invasor, com a defensoria, com o Ministério Público, com as ONGs que prestam assistência às famílias que estão no lugar invadido, e que mais do que isso, o mandado de reintegração de posse, ele só pode ser expedido depois que a prefeitura cadastrar essas pessoas e colocar essas pessoas num programa de residência. Acabou o direito de propriedade. Ou seja, se você foi invadido, o que diabos você tem a ver com um programa de habitação da prefeitura de um sujeito que invadiu a sua propriedade? E se a prefeitura demorar 1, 2, 3
3, 4, 5, 10 anos pra fazer aquele cadastro. Enquanto nós estamos aqui nesta CPI investigando invasões criminosas, o CNJ tá dando mais salvaguarda pra quem invade do que pra quem é invadido. Esse tipo de conduta e esse tipo de medida legal precisa ser combatida por essa CPI, porque essa CPI também tem a competência legal de propor solução legislativa. E sobre a Casa Civil, tem outro ponto fundamental que passa pela Casa Civil, que é o filtro de indicações. A Casa Civil faz o filtro, levanta o que a gente chama da capivara do sujeito que é indicado. O Tribunal de Contas da União, e aqui o Chico Graziano já mostrou muito bem, e o requerimento que eu aprovei, mais uma vez, nessa reunião teve deputado que disse que não teve documento analisado. Não estão estudando os autos da CPI, porque eu já anexei 600 páginas da parte do INCRA, inclusive o acórdão do Tribunal de Contas da União, que demonstrou que é ilegal a prática de governos petistas de terceirizar, nas palavras do TCU, reforma agrária. E a Casa Civil aceitou a nomeação de mais de 9 membros do MST pro INCRA, que foi justamente o indiciamento que a gente teve na última CPI da existência de uma indústria fraudulenta de titulação de terra. O movimento ia lá, usava gente vulnerável como massa de manobra para invadir a terra, o INCRA concedia a terra, o líder pegava a terra e vendia. E essas nomeações ilegais estão acontecendo agora. Nós temos o dever de, no relatório, encaminhar isso pro Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas da União já suspendeu isso no passado, precisa suspender isso agora, no presente. Nicolas Ferreira. Pra mim, tem que perder o mandato, ser caçado, ser punido. Transfobia é crime no Brasil. Não acho que deve perder o mandato. Eu acho que assim, que a peruca foi um exagero, mas eu não acho que o discurso tenha sido transfóbico. Você acha que, Tabata, construindo um diálogo aqui com você acha que dizer que há apenas 2 gêneros é um discurso transfóbico? Eu acho. E transfobia é crime, certo? Então você acha que a maior parte da população brasileira deve ser presa? Aí eu perdi no argumento. Veja, deputado, você faz muito populismo penal, né? Aumento de pena para isso, aumento de pena para aquilo e por aí vai. Aí vão aumentar a pena para crimes de roubos e furtos. A questão é, o bandido tá lendo o Código Penal, ele sabe, eita, porra, agora aumentou 4 anos a pena. Eu ia roubar, mas agora que aumentou a pena, eu não vou roubar mais não, porque ele tá lendo o Código Penal. Isso é demagogiazinha de que não tem proposta. Se tem uma pessoa que conhece bem o Código Penal e o Código de Processo Penal, que inclusive redige habeas corpus do próprio presídio, é o criminoso. Eles entendem bastante de direito, eles acompanham bastante a legislação penal, eles muitas vezes discutem, inclusive, com os advogados de defesa, mas aí um dado da realidade que você ignora, né? Não é populismo penal, é você pegar o que funciona e mais do que isso, né? De que adianta você pegar o receptador se o receptador, no final das contas, nunca vai pra cadeia, porque com a pena é abaixo de 4 anos, o juiz vai converter aquilo em pena restritiva de direito em vez de pena privativa de liberdade. O que a gente tá falando é justamente prender esse sujeito pra acabar, ele não abrir um negócio em um novo lugar. Kim, tu trabalha? Pois eu desafio você a encontrar um deputado de esquerda, ou até comunista, coitado, se eu for limitar pra comunista aqui, você tá lascado, porque sequer consegue eleger gente direito, né? Mas vamos lá, 8 projetos de lei aprovados, 70 relatórios de projetos de lei aprovados, sem falar em mais de uma centena de projetos barrados, projetos ruins, PL da censura, aumento de imposto, a taxação que queriam levar pra 92% de compra online, que a gente conseguiu reduzir pra pouco mais de 60%, que ainda é uma desgraça, ainda é um desastre. Você falou, só atende empresário, só beneficia empresário. Os privilégios tributários aprovados para os 17 setores, eu fui absolutamente contrário. Todos os que a gente tem, sei lá, 400, 500, 600 bilhões de privilégios tributários para grandes empresários, todos esses eu sempre votei contra. Você não conhece minha trajetória, você não conhece meu trabalho. Eu passei 7 anos à frente do Ministério da Educação, 8 se contar como secretário executivo. Se você pegar o que foi feito em 4 anos, multiplica por 10, não dá metade do que eu entreguei. Em relação a ter 3 diplomas e por ter sido ministro da Educação, um dos mais longevos, Vossa Excelência teve a capacidade de aumentar os investimentos em educação em 4 vezes e entregar, ainda assim, a nossa educação nos piores rankings do PISA. Como Vossa Excelência disse, foi ministro por 4 vezes, mas lamento informar que fracassou as 4. Por isso, perdeu a eleição para a Prefeitura, para o Governo do Estado e para a Presidência da República. Camarada Kim, um grande lutador social, embora do lado errado. Digo mesmo sobre o senhor Stedley. É igual você pegar a torcida do Corinthians e as brigas que dá no estádio, você botar a culpa no Corinthians. É normal da luta de massa, da situação que envolve muito povo, e você que participou de muitas mobilizações, sabe como é que é na rua. Das manifestações que meu movimento convocou, não houve em nenhum momento a prática de nenhum crime, não houve uma vidraça sequer quebrada. Diferente do MST, o
O MBL tem CNPJ, presta contas à Receita, já abriu suas contas para a polícia, para o Ministério Público e para o Judiciário. Então eu questiono se o senhor coloca à disposição seu sigilo fiscal, bancário, para que nós tenhamos essa transparência. Todos os grandes movimentos não tiveram CNPJ. Você tem notícia do CNPJ da Coluna Prestes? Foi um movimento criminoso, a Coluna Prestes. Não, nunca conheci fatos como esse. E se aquilo for verdadeiro, isso vai contra os princípios do MST. O senhor deu uma entrevista citando especificamente um caso desta CPI, o que significa que o senhor mentiu. O senhor teve ciência, sim, do caso, porque o senhor comentou em entrevista. Nós defendemos o governo Lula, porque nós o ajudamos a eleger. Os companheiros não destruíram nada. Eles só entraram na Embrapa para chamar a atenção de um problema que existe na região. Eu posso até fazer uma autocrítica. Foi um erro, um equívoco entrar na Embrapa. O senhor chama de erro ou desvio, eu chamo de chantagem e crime, né? Vocês querem botar a gente na cadeia, vocês querem encarcerar mais e não, seu presidente, resolver os problemas reais do Brasil. Prender as pessoas não tá dando resultado. O que eu mais combato aqui dentro dessa casa é rico, principalmente político rico, que consegue manobra no Supremo Tribunal Federal pra se livrar dos crimes que cometeu. Não é pobre que rouba, não. É mau caráter que rouba principalmente os mais pobres. E eu ouvi deputado petista falar que é a favor da segurança pública. Não, vocês não são a favor da segurança pública. Vocês são a favor de segurança privada pra vocês. E que os mais pobres continuem sendo roubados, sendo furtados. Então essa falácia de que há uma criminalização dos pobres vem de um preconceito de que só comete crime quem é pobre. Se isso fosse verdade, em Brasília só tinha santo. No Congresso Nacional só tinha santo. Vão pra rua e perguntem a opinião dos mais pobres sobre esse projeto que vocês vão ter a resposta. O que eu não respeito é defensor de bandido, de miliciano, de quadrilheiro, é destruidor do Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio do Planalto, tentativa de golpe de Estado, é isso que eu não respeito. E eu acho que o senhor não cometeu esses erros, eu acho que não. Diz que combate criminoso, quadrilheiro, e eu quero dizer que eu também combato, e justamente por isso faço oposição ao PT, que é o partido do Petrolão, é o partido do Mensalão. Ele diz que acha que eu não sou criminoso, pois eu tenho certeza que ele cometeu o crime de responsabilidade ao faltar 2 vezes na Comissão de Segurança Pública, e portanto não posso dizer o mesmo sobre o ministro Flávio Dino. Independentemente desse Congresso ter votado ou não o orçamento, a proposta já foi enviada e a proposta do governo vem com corte. O orçamento previsto para o próximo ano é exatamente o mesmo orçamento nominal previsto para este ano. Vossa Excelência deveria conhecer a dinâmica do orçamento e saber que se não houve aumento nominal, houve queda real no orçamento do Ministério. Então há corte, sim, na política de segurança pública e no Ministério de Segurança Pública quando você mantém nominalmente exatamente os mesmos valores. Ano passado, para esse ano, houve um aumento de 17% na dotação de segurança. É mais do que a inflação. Se você olha a série histórica do governo passado, 2022, para o nosso governo, há aumento real. O requerimento, Vossa Excelência sabe disso, trata da comparação do orçamento deste ano para o ano que vem. O orçamento do ano passado para esse ano foi votado sob o governo Bolsonaro. Foi votado na legislatura passada. Não é fruto do trabalho deste governo. E Vossa Excelência sabe disso, tanto que falou sobre o orçamento de 23 para 24, mas sabe que não há como se rebater o fato de que há queda real, sim, no combate ao crime organizado e no Ministério de Vossa Excelência. Eu, olhando no seu olho, eu afirmo ao senhor que eu não sou do tipo que mente, nem para o senhor, nem para ninguém. Por isso que eu tenho altivez e coragem, porque meu escudo é a verdade, sempre. O ministro, quando veio à Comissão de Constituição e Justiça, afirmou, e eu tenho isso nas notas taquigráficas, de que não havia sido informado da gravidade, né, dos ataques, ou do potencial de gravidade dos ataques do dia 8. E por isso eu reafirmo, nesse sentido o ministro mentiu. Ele recebeu, sim, do delegado-geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça a intenção de enfrentamento das forças de segurança, a intenção de tomada de poder e a intenção de você ter o vandalismo nos 3 poderes. E, mais uma vez, eu não falei sobre intervenção federal em nenhum momento, né? O ministro desviou da pergunta que eu fiz, eu falei sobre o batalhão de guarda presidencial. E o outro ponto, eu perguntei também por que ele não fez a sugestão de bloqueio de circulação de pessoas. Ele falou, não foi um decreto, foram 3. Tá, mas por que nenhum dos 3 tinha um bloqueio de circulação de pessoas? Então, mais uma vez, o ministro não responde e ainda diz que quem falta com a verdade sou eu, quando na realidade eu tenho as notas taquigráficas e eu tenho o documento do DG, que contrapondo um com o outro fica muito claro quem está dizendo a verdade. Senhor presidente, senhor relator, senhor José Rainha, queria questionar se a FNL, em face do processo eleitoral, prestou apoio a políticos caso positivo, quais foram esses políticos?
políticos? Deputado, a FNL é democrática e cada região, cada estado votaram em diversos deputados, fizeram campanha. Eu não tenho conhecimento de todos. Perfeito. Mas apontar um pouco pela questão democrática do deputado, que teve muitas pessoas eleitas, outras não eleitas, mas é amplo, né? Mas o senhor confirma então que a FNL prestou apoio a candidatos em eleições anteriores? Os deputados prestaram apoio, solidariedade às fortes da região, vice-versa. Então teve campanha nos acampamentos, assentamento normal, deputado, igual todas. A minha pergunta é a seguinte, senhor José Rainha, se a FNL fez campanha para algum parlamentar? Alguns lugares onde tem FNL fez campanha, outros não. Eu tô fazendo essa pergunta, senhor José Rainha, porque apesar de o senhor ter dito que não possui CNPJ por se tratar de um movimento social, eu pessoalmente sou líder de movimento social, movimento político, movimento Brasil Livre, que possui CNPJ, que presta contas à Justiça, que presta contas à Receita e por aí vai, né? Portanto, trata-se a FNL de uma associação de fato, apesar de não se tratar de uma associação de direito, ela não estar constituída legalmente. Sim. E eu digo isso por quê? Porque o apoio de associações privadas a campanhas eleitorais configura crime eleitoral. Tanto o MBL não pode, como o MBL já foi condenado por fazer. Justamente por isso, o mesmo entendimento que se aplica ao Movimento Brasil Livre se aplica à FNL. Então, com a afirmação do senhor de que a FNL fez campanha, porque isso configura campanha, doação de pessoa jurídica, justamente por isso, senhor José Rainha, eu já antecipo que há aqui sim, claramente, até por afirmação do senhor, a configuração de crime eleitoral e que, portanto, eu vou estar elaborando uma notícia-crime contra a FNL, contra, né, os seus membros por fazer campanha eleitoral e por cometer crime eleitoral, e devem pagar essas multas tanto aqueles que fizeram campanha como aqueles que receberam esse apoio irregularmente e ilegalmente por parte do movimento. Esse é o questionamento que eu quero fazer a vossas excelências, para quem pretende votar a favor desse projeto. Ele impede qualquer delação, qualquer colaboração premiada de um sujeito que esteja dentro da cadeia, cumprindo, por exemplo, uma prisão temporária ou uma prisão preventiva. Vamos supor que a gente prenda um chefe do PCC. Ele está cumprindo todos os requisitos de uma prisão preventiva. Ele não pode ser solto para manter a ordem pública, ele não pode ser solto porque ele vai fugir, ele não pode ser solto porque ele vai voltar a cometer crimes. E vamos supor que esse chefe do PCC queira delatar o resto da organização criminosa. A gente vai ter que soltar ele da cadeia para ele delatar? Porque eu vejo muita gente pensando aqui, não, estamos pensando nos casos contra políticos, estamos pensando nos casos em que prendem um parlamentar preventivamente durante 1 ano, durante 2 anos. Se tem abuso em prisão preventiva, o que precisa ser combatido é o abuso da prisão preventiva. Agora, se a gente reconhece que a prisão está cumprindo com seus requisitos, que o sujeito é perigoso, que ele vai fugir, que ele traz um risco para a ordem pública, que ele vai continuar cometendo crime, a gente vai soltar para ele delatar? Isso não faz o menor sentido. Nós estamos criando aqui um instrumento de blindagem de organizações criminosas. Não há como desarticular uma organização como o PCC, que hoje está pagando cursinho de direito para o sujeito prestar concurso depois para o Ministério Público, para o Judiciário, para depois disputar a eleição, sem que a gente tenha um delator, sem que a gente tenha um instrumento, um mecanismo de combate à organização criminosa eficaz e complexo o suficiente para lidar com a complexidade do crime organizado hoje. Então, meu posicionamento é absolutamente contrário a essa urgência, justamente em razão do enfraquecimento ao combate ao crime organizado. Obrigado, presidente. E teve um debate aqui, eu pessoalmente acho inócuo uma moção de repúdio contra o presidente, mas o deputado argumentou, né, de que esta comissão não pode ter poderes irrestritos, não pode ser a convocação de todo mundo. Primeiro que pode convocar todo mundo, sim. É exatamente isso que está no regimento, é exatamente isso que essa comissão exerceu, inclusive na legislatura passada contra o governo Bolsonaro, que se aplica a mesma coisa contra o governo Lula. Se esta comissão podia convocar todos os ministros da época do governo Bolsonaro, pode convocar todos os ministros da época do governo Lula, né? E mais do que isso, em relação a Lula contra Bolsonaro, ambos abusaram do cartão corporativo. Ele já chegou a dizer em debate, o presidente Lula, que a única coisa boa que Fernando Henrique criou foi o cartão corporativo.
né? Mostrando que, de fato, é um sujeito que não tem a menor responsabilidade com as contas públicas, dado até o arcabouço fiscal que esta casa vergonhosamente aprovou, dando um aumento de uma liberação de mais de 40 bilhões de reais para o governo Lula gastar no ano que vem, no ano eleitoral, e a conta ser paga pela população em 2025. Também essa pretensão, né, de que o presidente Lula poderia resolver o conflito Rússia e Ucrânia. Eu me lembro no passado, o presidente já tinha se colocado à disposição para tentar resolver o conflito Israel-Palestina. Eu acho que ele pensa que conflitos entre nações, históricos, religiosos, é como se fosse uma negociação coletiva de sindicato, né? Ele chega, ajusta o salário aqui, uma férias aqui, senta com o Putin, senta com o Zelensky, determina ali qual que vai ser o piso salarial, que dia que vai ter trabalho, que dia que não vai ter trabalho, e resolve o conflito. E não é assim que funciona, né? Apesar dessa ser a experiência de vida do presidente Lula, que negociava com a ditadura militar para vender os seus colegas sindicalistas, né, em troca de benefícios pessoais, né? Quem não se lembra daquela foto do livro do Romeu Tuma mostrando o presidente Lula fumando um cigarrinho, sendo de maneira muito cortês e amigável conduzido por um sujeito do DOPS, enquanto seus colegas sindicalistas eram presos porque o presidente Lula desde muito tempo já vendia os seus aliados. Ele inclusive já chegou a afirmar, né, que quando morria, isso tudo que eu tô falando eu posso provar, tem os elementos, nunca falo nada sem fundamento. Quando não tem fundamento eu admito e digo que não sei. Mas o presidente Lula já chegou a afirmar até que tinha uma oportunidade no velório dos seus colegas sindicalistas em relação às viúvas, né? Então é um negócio assustador. Mas vamos entrar aqui no trabalho da comissão e nos requerimentos que eu apresentei.